Estamos de volta com o programa Contraplano, recebendo hoje em nosso estúdio Cláudio Coca e Rosemara Santos, do grupo teatral Ofertantes. Bom, então a gente estava falando, a gente assistiu um pedacinho da peça da valsa número 6, a releitura da valsa número 6, né? E as peças de vocês sempre passam uma reflexão. Vocês conseguem ter esse retorno do público sobre essa reflexão que vocês passam, assim? Como que é a resposta do público quando assistem as peças de vocês? Então, o Teatro Ofertantes, ele tem um público, acho que a gente pode dizer assim, um público bem fiel. A gente costuma ter pessoas, um público razoável nas nossas apresentações, que gostam do nosso estilo. Até por não acompanhar essa linha do comercial e por ser um espetáculo que, dentro de uma proposta de direção, eu também sou artista plástico, dentro de uma proposta de direção, a gente procura, de uma maneira estética também, envolver o espectador na história, né? A gente tem bastante isso. E a gente tem a resposta de ordem imediata do público, né? Através dos atores, das reações de público, não só... não só pelo fato da gente fazer o drama, mas dentro da proposta do drama dirigido por mim, a gente encontra nosso momento irônico, nosso momento cômico, que é a maneira que eu acho mais adequada de colocar comédia no teatro, para mim, dentro da concepção dos ofertantes, é a gente, dentro de um quadro, a gente trazer a questão do riso nervoso, do quadro patético que nós, assim, que o personagem vive. Então o público se manifesta rindo, se diverte, sai com impacto. A gente sempre encerra os nossos trabalhos com uma grande catarse da sonoplastia, que ela vem com um som pesado, normalmente um rock, Sepultura, para que o espectador, ao término do trabalho, vá embora, ao término da peça, ele vai embora mais relaxado, né? Então a gente procura, dentro do processo do trabalho, mexer com o emocional do espectador, envolver o espectador, né? Fazê-los refletir e se divertir de uma certa maneira e se reconhecer também dessa trama, e ao final a gente dá aquela catarse num som explosivo, que é uma característica nossa, para que ele exorcize, vai embora mais tranquilo e fala... em choque, né? Não vai em choque. Mas a gente sempre fica com as pessoas no final para conversar, para trocar ideia, falar da impressão, do que achou, o que prendeu ele em cena. Então a gente tem esse contato. E esse feedback que vocês recebem do público, ele de alguma forma interfere nas outras apresentações ou nos próximos trabalhos? Ou... Sim, eu dirijo, eu até falava com a Rose essa semana e com a Patrícia Lima sobre o assunto. A minha direção, quando eu estou dirigindo, a minha ótica é de um espectador. Então é como se eu não conhecesse a peça, eu sento, aquilo foi desenhado, marcado, discutido, mas eu estou sempre assistindo a cena como a primeira vez. Então quando a gente está fazendo, às vezes a gente pensa como ator, eu vou fazer desse jeito, vai ficar bom. Ele, como espectador, eu não entendi o que você quis dizer com isso. Eu não senti, então, não me tocou, não me envolveu. Eu acho que é o meu parâmetro para que a gente consiga chegar o mais próximo da perfeição do que a gente quer levar para o espectador, né? E às vezes uma fala de um espectador no final do bate-papo ou reafirma que a gente está no caminho certo ou põe a gente para refletir. Daí a gente falou, opa, vamos discutir esse tema. Vamos esse pontinho aqui que ele colocou. Às vezes pode parecer que o ator disse uma coisa nada a ver, ele não entendeu, ele não viu. Então, então peraí. Vamos ver o que a gente tem que fazer para que tudo fique muito claro para todo mundo. Ponha para pensar tudo e tal. A intenção é o público. É o público. Entender, né? Se um espectador não entendeu aquilo, ficou mal colocado, a gente tem que refletir. Eu ouço muito, não só em mostras, festivais que a gente participa, mas em apresentações de amigos também, ouvir essa famosa frase ao final. Eu assisti, mas eu não entendi. Mas é que eu não sou de teatro. Não, ao contrário. O teatro está para o público, não o público está para o teatro. Então, se você for assistir uma peça de teatro e não entendeu, é que a peça é ruim. Não tem outra explicação. O diretor viaja muito na maionese e ele não conseguiu passar. Porque a pessoa a mais importante é a que está sentada assistindo. É como a gente aprende na comunicação, né? Não adianta usar palavras difíceis, pomposas, não sei o quê. Eu falei uma coisa e quem está em casa não entende, assim, então não se comunicou direito. A mensagem é o principal, ela tem que chegar. Não importa qual camada social, quantos anos tem. Você tem uma proposta, ela tem que chegar para o espectador.
Não chegou, alguma coisa está errada. Vamos voltar para a sala de ensaio, vamos repensar essa cena, vamos ler mais o autor. O que o autor quer dizer? Refletir vamos o que ele de estava... novo para ensaio. Porque na verdade o grande barato é realmente o espectador sair de lá levando alguma coisa. E se ele assistiu, achou tudo, ele ficou encantado com o efeito de luz, a fumaça que saiu ao fundo, mas você pergunta o que você... eu não sei, mas eu achei tudo lindo, maravilhoso, um pirotécnico. Uma peça de mas filme. Não, primeiro que a primeira pessoa que o diretor tem que dar atenção especial é o espectador. Na sequência, o trabalho que ele quer dizer junto com o trabalho do ator. O ator em si, ele tem que ser a peça. Você não cria efeitos pirotécnicos, luz ao fundo, máquina de fumaça para salvar ator. Primeiro, ator, ele tem que por si só ser o espetáculo. Aí sim, um complementa o outro para... mas os elementos técnicos são complementos e não pode ser mais importante que o ator. É uma das regras básicas do teatro, né? E para vocês, assim, das peças que vocês apresentaram, qual que vocês mais gostaram? Qual que foi a mais marcante para vocês? Então, falando como diretor, apenas como diretor, Valsa número 6, Anjo Negro, né? Agora Perdidos numa Noite Suja, são trabalhos que pontuam parte da minha vida, assim, momentos da minha vida bastante importantes. Mas um grande momento importante da minha vida foi o espetáculo Em Nome do Pai. Esse espetáculo foi um texto que eu escrevi e que recebeu um aval positivo do Luiz Alberto de Abreu, que é um dos maiores dramaturgos que nós temos na atualidade, e que na ocasião e na oportunidade ele avaliou, através de um profissional muito amigo nosso, o Calixto de Amuns, ele avaliou o trabalho e deu um aval positivo, falando que esse texto tinha as devidas qualidades, e eu levei essas palavras dele no meu projeto de lei de incentivo, o qual nos deu um capital, um pequeno capital, diga-se de passagem, mas que nos permitiu pôr o espetáculo no palco. Ele saiu do papel e foi Então ele saiu do papel. Então eu participei de um curso de dramaturgia do Calixto de Amuns. Ao final desse projeto houve um visto de orelha, né, de todas as obras que tinham que ser feitas, e eu tive a felicidade do Luiz Alberto de Abreu fazer o prefácio, ler e fazer a observação, e ele gostou muito. E aí, com essas palavras, a gente conseguiu recursos da lei de incentivo. E aí nós pudemos, mesmo já tendo o espetáculo, nós pegamos os atores, né, e levamos para São Paulo, onde a gente pôde fazer mais uma pesquisa de campo um pouco maior do que o que a gente já tinha aqui na cidade. E aí nós trouxemos os atores com mais informação e montamos a peça. No elenco estavam, nesse trabalho, o Guto Peloja, a Patrícia Lima e a Ariane Neri no palco. O apoio técnico era da Rosimara Santos, que fazia a sonoplastia, e eu fazia a direção, a concepção cênica e a iluminação, iluminação do espetáculo. E eu acho que esse trabalho também é muito importante porque ele é totalmente autoral. Desde a folha em branco que o Coca pegou para escrever a dramaturgia, até o dia que esse espetáculo subiu no palco e apagou a última luz do final. Ele foi totalmente autoral, com informações colhidas aqui na cidade, nas pesquisas de São Paulo, e trouxe nessa peça Uma Criança Achada na Caçamba. Foi o que aconteceu aqui em Jacareí, ali atrás do Ralph, que um bebê foi encontrado. Então, informações daqui, um dramaturgo daqui. Foi totalmente autoral. Acho que é o primeiro trabalho da companhia, porque nós gostamos muito dos autores nacionais, mas esse trabalho é totalmente autoral. O dramaturgo, os atores, a equipe técnica, tudo. Ele do começo ao fim foi produzido. E eu queria linkar isso com o seguinte, eu sou muito fã, quem me conhece sabe que eu sou muito fã das obras do Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, entre outros. Cheguei a fazer Ariano Suassuna no palco como ator, enfim. Mas o Nelson Rodrigues e o Plínio Marcos, eles têm um link direto com muita coisa que eu acredito. Cada qual no seu segmento social, falando para um público específico, mas eu me identifico muito com eles. E eu fiquei muito feliz quando o Abreu, fazendo a crítica, ele falou que eu tinha um estilo próprio, mas que ele identificava essas fontes, essas influências na minha obra, que eu achei muito legal. E o Calixto de Amuns foi muito importante como professor de dramaturgia, e ele até tem uma observação muito legal. Ele falou assim, todo mundo se acha autor e dramaturgo. Ninguém sabe que existe por trás um processo técnico para você construir a estrutura dramática. E eu até então escrevia.
mas eu só pude entender isso trabalhando com ele, e ele pôs uma coisa muito legal pra gente. Ele diz assim: você escreve sobre aquilo que você domina. Se você não domina, você estuda bastante, pesquisa bastante para escrever, para não colocar muito da tua opinião pessoal e não o fato é real. E dentro desse processo que foi da montagem dessa peça, que foi sendo escrita na oficina, avaliada, debatida, tal, tudo ali em processo, ele falou assim: fica muito atento com tudo que está acontecendo à sua volta, observa bastante, principalmente você que quer falar a história de moradores de rua, uma situação cotidiana, tal. E aconteceu nessa ocasião, nesse período de processo, acho que ali no Jardim Liberdade, ser encontrado uma criança na caçamba de lixo. A gente receber matéria, assim, tá assistindo o jornal e tá vendo, olha, Polícia Metropolitana de São Paulo espirra spray nos olhos dos moradores de rua para que eles saiam, não sei o quê. Então a gente foi pegando essas informações, esse material, e quando a gente teve a oportunidade dali, que a gente só foi reafirmar isso, fomos até os locais, a gente pôde se locomover com mais tempo e atenção, porque daí eu estava pagando os meus atores para produzirem, entendeu? Então eu podia exigir um pouco mais naquela ocasião, e não era só ideologia, e aí a gente fez um processo bem legal, o qual a gente conseguiu levar para o palco na data de... não sei. Mas enfim, no Educa Mais. Foi no Educa Mais Jacareí. Mais Jacareí, a gente conseguiu levar o espetáculo para lá e nós tivemos a grata surpresa de uma aceitação de público. Esse espetáculo foi até agora, há pouco, participou da primeira fase do Mapa Cultural Paulista, o qual nós ganhamos, mas não pudemos levar adiante porque nós tivemos problema mesmo de ruptura dentro das dificuldades internas do grupo, e aí nós cedemos a nossa vaga para a fase regional para um outro grupo local que está representando muito bem a cidade. Legal. Eu vou pedir para a produção colocar um trechinho da peça para a gente acompanhar e ver como foi. Pra mim, aí chamaram os homens, né, que você já sabe. Sei, claro que eu sei, né? A gente teve que sair de lá correndo, deixando tudo que a gente tinha pra trás. Quase linchados lá por todo mundo. Ah, eu pedi pra tu vir atrás de mim, não pedi? E eu ia ficar pra ser linchado por aquele jacu lá de mundo. Ah, capaz que eu ia. Ah, tu podia ter ficado lá, ainda mais que as crianças que gostavam de viver lá. Menos a Luísa, né? Exagerou, Igor. Ó, e tu não tinha nada de ter deixado a Luísa lá, naquele poço lá que nem uma qualquer não, viu? Ah, antes desgraçada na rua que desgraçada em casa, maneco. Ela não tirava o olho daquele caminhoneiro. Você sabe que aquela hora que ela subiu pra beber água, eu nem duvido que ela não quer ficar com ele. Ela ficou sim. E tem outra, viu? Nunca fui cega, não. Que é? Pensa que eu não via se olhando pela esse zoião de Beuzebu? Ué, ela não era minha filha. Ah, era adotiva, mulher. mas Era mulher. Eu não tinha que ficar olhando, Era mulher Igor. gostosa, tinha bundão, tinha peitão. Você queria assim, eu sei. Ah, tu não sabe o que fala, tu só fala merda, hein? Mulher. Que fala merda? O que fala Tu merda? só fala merda mesmo. Que você, ó, bastava você beber uma mais, tá tanto soltinho lá pra ela. Só fala merda. É filhinha no colinho, beijinho no pescocinho, ó, maneco, ó, esse aqui é irmão desse, tá? E ó, eu vou pra minha catação, porque eu vou comer frango com farofa no almoço. Tu, se quiser pinga, você levante essa bunda daí e faça por onde ter. Demorou, demorou. merda. Vai lá. Tu não sabe o que fala. Tu só fala merda, viu, mulher? Tu só fala merda. Fala merda. Legal. Aí, vocês ficaram com essa peça em cartaz quanto tempo? Então, infelizmente, a gente só ficou com essa peça no período do projeto de lei de incentivo. Porque, como eu disse para você, a gente, bom, como todo grupo, a gente tem os nossos problemas internos, né? E de repente o ritmo da cabeça da direção não é o ritmo da cabeça do elenco para a ocasião. E nós estávamos trabalhando com os atores que, apesar de terem trabalhado comigo em outros momentos da história do grupo, desses 20 anos, eles tinham algumas prioridades na vida deles, até porque muitos deles vivem da própria arte, e a gente acabou o processo da lei de incentivo, eles já estavam com outros compromissos, com outros projetos de leis e outros trabalhos. Então a gente viu que se tornou uma coisa difícil manter o ensaio desse trabalho. E eu tenho, como diretor, é um estilo meu, mas assim, eu acho que é o certo, de estar sempre melhorando o que a gente está fazendo e vendo a resposta de público e buscando. E eu não estava encontrando
esse tempo para que a gente pudesse estar voltando ao espaço de ensaio e ajustando as coisas. Então eu falei, bom, se não é para ficar do jeito que eu acredito que tem que ser, então nós vamos parar o processo. Então nós tivemos um período muito curto, fizemos apresentação para muita gente, a gente chegou a apresentar até essa peça no Pátio dos Trilhos, ao ar livre, para as pessoas assistirem, coisa e tal. A gente levou esse espetáculo para a rua também. Mas ele deve ter tido 12, 14 apresentações e daí o trabalho parou. Agora ele é uma obra fechada num livro, né, que vai ser registrado nos órgãos competentes, aí, a SBATs da vida, para que outras pessoas possam ter acesso e montar essas obras. Né? Ou futuramente vocês também. Isso, ou futuramente a gente remontar essa obra também. Né? Olha que legal, parabéns. Obrigada. Bacana. E o último trabalho de vocês que está sendo produzido, está em cartaz ainda, né? É Perdidas numa Noite Suja. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho. Então, eu tive contato com o autor Plínio Marcos em 2002, não é isso? Com Abajur Lilás. Abajur Lilás foi um trabalho que marcou bastante pra gente, porque foi a primeira vez que a gente levou o espetáculo para um espaço alternativo. Nós utilizamos a sede do Esporte Clube Elvira aqui no centro da cidade, e nós fizemos uma instalação lá. Nos emprestaram por 30 dias, nós fizemos uma instalação ótima lá, onde o público passava por 3, 4 ambientes antes de chegar para assistir o espetáculo. Bom, isso foi uma lembrança muito boa pra gente, e eu estava dentro de um processo de outro autor, que era Nelson Rodrigues, e estavam experimentando Plínio Marcos e conhecendo Plínio. Depois nós guardamos, depois dessa obra, nós guardamos o autor e continuamos em Nelson. Ficamos por um bom período, fizemos depois mais duas tentativas do autor, e viemos a confirmar a importância desse autor para a gente dentro desse processo de Perdidas numa Noite Suja, aonde nós pegamos o drama que ele escreveu, se não me engano, em 1966, que conta a tragédia partindo do ponto de vista de um par de sapatos. Quando uma pessoa acredita que o fato dela não estar com um sapato adequado, ela não está sendo reconhecida pela sociedade e não está tendo a oportunidade de um bom emprego. Aí há um atrito, enfim, entre o personagem do Tonho e do Paco, e um acaba matando o outro. Trazendo para os dias de hoje, e tentando trazer bastante a proposta do autor, mas o contemporâneo, que é essencial para uma obra, né, que a gente está resgatando, nós vimos que a questão do objeto sapato cairia legal na visão de duas mulheres brigarem por um par de sapato. O tema e a abordagem da preocupação ali, do conflito, é o mesmo de 66. A gente só localizou, adaptou para o universo feminino. Aí, quando a gente foi trazer para o universo feminino, nós lembramos das personagens que nós fizemos lá em 2002, do Abajur Lilás, que tinha a Dilma e a Célia, que viviam conflitos nessa peça chamada O Abajur Lilás, que era o mesmo conflito, não o conflito, a mesma relação de vida das duas lá era muito, equiparava muito ao Tonho e o Paco do que a gente queria. Então nós descolamos as duas personagens do Abajur Lilás e trouxemos, só que trouxemos ela por completo, trouxemos elas com as características, os trejeitos e tudo, e só usamos o texto do Perdidos numa Noite Suja. Legal. Pedi pra produção colocar pra gente ver um pedacinho dessa peça também. Era encrenca, vai ter! Se você fizer isso, eu te apago! Experimenta! Se duvida, joga! Olha, viu o que você fez? Olha aqui! Cala essa boca, vagabunda! É pra você parar, merda! Vai querer me pegar dormindo, é sério? O dia que eu tiver medo de mulher, eu nem saio mais da rua. Alguém armou pra mim, hein? Alguém armou pra mim. Tá com medo da negrona? Mulherzinha de merda que você é, hein? Que é? A negrona é viva paca. Otária, só entra bem. Aparece amanhã lá no cais pra você ver. Conte meu pó, Dilma! Dobra a tua língua aí, ô cadela esporrenta. Um assalto? É, um assalto. Esse negócio que você bolou é bárbaro. Já sei. Tá bom! E vamos, a bicha é só, hein? Tira, né, Bidu? Eles não acham ninguém, não. Não é? Escuta bem, então, Célia maluca de merda. Engole esse choro! Eu vou acabar com você, vagabunda! Me traz lá, me traz aqui, eu preciso disso! Eu sou de maluca! De maluca! Tá
Aí a participação da Rose. Rose, fala um pouquinho pra gente como foi participar dessa peça. Nossa, esse processo foi incrível, porque mexeu muito com a gente. Estudar um dramaturgo, lemos todas as obras, como o Cláudio falou, descolamos as personagens, trouxemos ela para um novo universo, com características. Precisamos dar vida a essas personagens, então onde vamos buscá-la? Porque o original era o masculino. Como eu vou me inspirar? Então eu vou buscar em outras personagens femininas do próprio autor, não fugir do autor, trazer e dar vida para essas personagens. Foi um processo incrível. E até quando fica em cartaz essa peça? Então, na verdade, a gente está retomando esse trabalho para colocar dentro dessa programação dos 20 anos. Nós estamos retomando esse trabalho. Ele vai reestrear agora no dia 21 exatamente, dia do nosso aniversário. Dia do nosso aniversário. Que legal. Vai ser às 20 horas no Espaço das Artes Carlos Guedes, uma parceria, né, dos ofertantes com o pessoal do Tecelagem, o pessoal do Infraude, enfim, uma galera boa que montou esse espaço na Rua São Jerônimo 311, no Jardim das Indústrias. E a gente vai estar com esse trabalho lá, fazendo essa singela homenagem, né, aos 20 anos de resistência, porque é bem singela mesmo. Nós vamos estar apresentando nossa peça e oferecendo uma taçazinha de vinho para vai ter um brinde no final, quem for lá vai poder brindar com a gente. Vai poder brindar com a gente. Eu gostaria só de ressaltar que nós pegamos muito, além do texto original, né, do Dois Perdidos numa Noite Suja, que a gente adequou, para ajuste das personagens, nós bebemos em outras fontes, em outros trechos de outras peças do autor, para a gente deixar a explicação bem redondinha do que a gente queria dizer. E nós estamos vendo com uma novidade. Esse cenário que as pessoas puderam ver no vídeo, ele não existe mais. Nós tiramos ele daquela condição de espectador do lado de cá e ator lá e levamos o espetáculo para a arena. Então o espectador assistirá ao espetáculo em forma de arena. Ele vai estar mais dentro do espetáculo, mais envolvido no espetáculo. É uma proposta nova, é uma experiência nova pra gente também, que nós vamos estrear lá essa ideia. Essa reestreia nesse formato. Boa sorte na estreia. Na reestreia. Gente, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui e pedir para vocês deixarem um contato para quem quiser conhecer mais a companhia de vocês, um telefone, um e-mail, alguma coisa, vocês podem... Em primeiro lugar, quero agradecer ao apoio de vocês. Eu acho fantástico, eu acho uma das melhores coisas que aconteceu em Jacareí nos últimos tempos foi esse jornalismo dedicado aos artistas locais, à cidade. Eu acho assim, direto, né? Deu uma voz fantástica pra gente, assim, eu acho... E Jacareí é cheio de artistas, né? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje registrando isso para os espectadores, tá? Legal, obrigado. Sou um fã de vocês, de verdade. Obrigado. E dizer que nós estaremos agora, né, como a gente já disse agora, com o espetáculo no dia 20, na data de comemoração da gente. Convidamos dia 21, no sábado, dia 21. Convidamos a todos que possam vir. Nós vamos começar esse espetáculo pontualmente às 8 horas e brindar no final, para quem quiser. Aí a gente não tem hora para acabar. Quem quiser ficar com a gente também. Pode ficar. Gostaria de convidar você também. Tá? Legal. E dizer que o nosso contato é no meu e-mail, claudiococa@yahoo.com.br ou Rosimara Santos, né? rosemara_choque@yahoo.com.br. Tá, estamos em contato pelo telefone também, né? No TIM 981573056. E para saber um pouco mais do grupo, nós temos uma página Teatro Ofertantes no Facebook. E eu estou sempre postando, né? As pessoas que quiserem ser amigas, é só procurar lá Cláudio Coca com K, K-O-C-A, e a gente vai estar sempre trocando e mantendo contato. Legal. Tá? A gente está já num processo de pesquisa louca já para o espetáculo de 2016, que a gente tem que estar entregando dentro do cronograma que nós mesmos nos cobramos. E aí, atores que queiram conhecer o trabalho da companhia, é só entrar em contato com a gente. Bacana. Tá bom? Bom, gente, obrigado mais uma vez. Nós parabéns pelos 20 anos e pelo aniversário de vocês. Obrigado. E boa sorte nos futuros trabalhos. Pode deixar. Tá certo? Obrigadão, viu? Bom, termina aqui mais um programa Contraplano. Agradeço a participação dos nossos convidados e de você aí de casa que nos acompanha. Gostou da nossa entrevista e quer assistir de novo? É só acessar o nosso canal no YouTube e acompanhar a nossa programação completa. Curta também nossa página no Facebook para saber tudo o que acontece por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!